Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje é o livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Reergue-te. A dor te surpreendeu em plena marcha, ameaçando tuas expectativas de felicidade do mundo? Natural te sintas fragilizado. Entretanto, passado o impacto do inesperado, tenta recompor-te emocionalmente. Fazes da fé em Deus o combustível para manter acesa a chama da esperança e segue adiante. Recorda que ninguém está sozinho. Amigos devotados te acompanham do além, inesperando-te bom ânimo. Neste exato momento, milhões de células trabalham a teu proveito, realimentando tuas energias vitais. Teus pensamentos, assim como os teus sentimentos, refletem diretamente teu estado geral. Assim, reergue-te e retoma a caminhada. Descobrirás que és mais forte, tanto mais difícil a caminhada. Hoje é possível enfrentes a noite da provação inesperada. Não te esqueças, porém, de que nada conseguirá impedir o surgimento de um novo amanhecer. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Os irmãos que estiverem chegando a primeira vez à nossa casa e os irmãos também que nos acompanhem pelas redes sociais, sejam muito, muito bem-vindos. São os votos de muita luz em todos os corações do Centro Espírita Caminho de Luz. Para iniciar os trabalhos da noite, já foi feita uma pequena oração para que possamos nos interiorizar, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa respiração, que é sempre ansiosa. Vamos nos elevar a Jesus, o nosso modelo e guia, e rogar a Ele as bênçãos para essa noite. Irmão Jesus, nós queremos nesse momento
te rogar as divinas bênçãos, rogar que os teus mensageiros amigos estejam ao nosso lado, que possamos nós estarmos com os ouvidos de ouvir bem abertos, que possamos sentir o teu abraço fraterno, que possamos deixar lá fora tudo que faz parte do mundo físico, do mundo material, os nossos problemas, as nossas dores, e que nesse momento, com esta melodia, com esta paz, rogar tudo aquilo que aqui viemos adquirir, a esperança, a fé, a coragem de dias melhores. Te rogamos também, Jesus, pelos irmãos que trazemos em nosso coração, em nossos pensamentos, aqueles nos quais escrevemos os nomezinhos nos cadernos, que eles possam também receber essa tua divina luz, esse teu abraço fraterno, e assim, com este pensamento de muita esperança e muita fé, nós pedimos a permissão a todos os mensageiros divinos, a Jesus, o mentor espiritual dessa casa, o irmão Francisco de Assis, para que possamos abrir a exposição da noite de hoje, em nome do Cristo. Que assim seja. E hoje temos o nosso irmão de caminhada, nosso companheiro de luta, o Fábio. Que Jesus te abençoe e que tu possa passar para nós todo esse conhecimento de amor. Que assim seja. Boa noite. Que alegria estarmos aqui reunidos para mais uma reflexão sobre o Evangelho do Cristo através da ótica da doutrina espírita. Uma semana especial, onde mais uma obra de André Luiz está sendo enaltecida também nas telas dos cinemas. Então, de antemão, eu já estendo o convite a quem não foi assistir, que procure assistir, porque relata muito bem várias cenas e capítulos do livro no qual se baseia o filme, que o primeiro filme foi Nosso Lar, referente ao livro Nosso Lar, e tema hoje de nossa reflexão, mas esse Nosso Lar 2 se refere ao livro Os Mensageiros, que é um segundo livro ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, e é uma sequência essa experiência maravilhosa que André Luiz vem compartilhar conosco em obras, para que nós pudéssemos entender um pouco mais como que se passa a vida após o desencarne. Em síntese, as obras vêm nos alertar que a prática do bem é o caminho e que a morte não existe. Existe a morte do corpo, mas a alma imortal se depara face a face no plano espiritual com a consciência própria de cada indivíduo. É nesse instante, lendo essas obras e refletindo, acima de tudo, sobre as lições que são relatadas por cada um dos espíritos que contam um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, encarnado e pós-morte do corpo, com que se deparam. Realmente é um descortinar, é um desabrochar das ilusões terrenas, quando muitas vezes imaginamos que, cumprindo as obrigações normais do nosso dia, a labuta, alguns papéis no âmbito familiar, com os amigos ou na sociedade, que isso por si basta para nos tornarmos homens e mulheres de bem. É um princípio, mas não basta.
porque a lei divina, até hoje, exemplificada por Jesus Cristo, ainda procuramos entendê-la e, acima de tudo, praticá-las na sua maior forma. No entanto, como ainda somos estudantes, como somos almas em desenvolvimento, as percepções entre a prática do bem e efetivamente executar a caridade têm suas diferenças. Começo relatando um pouco sobre a obra Nosso Lar, e eu reli essa obra, estava lendo essa semana Os Mensageiros, que é uma sequência, né? E quando fui escrever algo para me nortear aqui nessa reflexão, eu me ative na introdução da obra Nosso Lar, quando André Luiz faz uma síntese maravilhosa, mas que exige de cada um de nós uma reflexão mais profunda para o entendimento. Então, da introdução, ele começa com algumas frases, mas que têm um impacto muito certeiro na nossa vivência. Uma existência é um ato. E aí, recordando a obra, uma existência é um ato. Recordamos então como André Luiz reportava sua experiência quando encarnado. Abençoado pela profissão da medicina, exercia sua profissão com altas horas de trabalho. No entanto, em alguns momentos, André Luiz relata que algumas pessoas, alguns pacientes nos quais ele atendia, não atendia com aquela prontidão, com aquele carinho especial de quem quer curar, mas exercendo uma profissão a qual remunera um trabalho e mantém as suas obrigações. Isso já faz alguma diferença quando no tocante à vida espiritual, porque o ato de servir é bem diferente da ação de trabalhar por dinheiro. O servir tem algo a mais, tem algo que nos remete aos exemplos do Cristo, quando sempre que era chamado ou que tinha uma oportunidade de praticar o bem, o fazia com amor, com qualquer tipo de desinteresse e, acima de tudo, sem nenhum tipo de julgamento. Então, André foi um daqueles espíritos, como tantos outros, como todos nós, tantos de nós, não deixou faltar nada em sua família, em termos de bens materiais, educação dos filhos, mas relatam nas obras que ele mesmo dita que em alguns momentos faltava com o tempo necessário com a família, devido à profissão, devido a algumas necessidades próprias, e isso facilitava com que a família se deslocasse um pouco desse abraço fraterno, dessa condição de pai orientativo, de pai companheiro. E no decorrer da sua jornada aqui encarnada, devido a alguns hábitos, dentre eles citemos a bebida, a descontração, ele veio adquirir uma doença. E essa doença o levou ao óbito. Mas quantos de nós temos hábitos semelhantes ao que André Luiz relata? No entanto, não passa-nos pela cabeça, e nem passava na mente dele, as consequências desses hábitos no desencarne. Então, quando André Luiz vai ao umbral após o seu desencarne, e naquela condição, digamos, de dificuldade, de sofrimento agudo, encontrava outros espíritos que o acusavam de suicida, e ele sequer entendia o porquê os chamavam dessa forma.
não conseguia compreender, saía correndo, se defendia, mas não fazia sentido para ele, até que depois de ele sucumbir às forças da resistência, da teimosia, do pensamento fixo, se lembra de Deus, pede rogativamente a Deus que o resgate, que o dê uma oportunidade. Então os irmãos Clarencio e outros ajudantes vêm fazer esse resgate. Quando ele retoma as energias e começa a questionar onde estava, o porquê que ele se encontrava naquela condição normal, ele tinha uma vontade, uma curiosidade natural que foi percebida logo por Clarencio, Eu recordo que quando ele é resgatado, os ajudantes perguntam: levemos ele para as câmaras? As câmaras eram onde o tratamento dos pacientes mais dementados, aqueles que se debatiam, não aceitavam aquela situação, se encontravam. E Clarencio diz: não, levem ele para a enfermaria, que ele vai ser um bom menino. Então Clarencio ali já deposita uma confiança, já percebe em André Luiz algo diferente. E logo que ele começa a fazer as perguntas, então Clarencio responde a ele: sim, você foi um suicida indireto. É aquele que não tira a sua própria vida de sã consciência, ou consciente do seu ato, mas o teu hábito deteriorou o teu organismo e tu desencarnou antes do tempo. Isso é considerado um suicídio indireto. E ele, o que mais me chamou a atenção na leitura é que ele rapidamente absorveu essa verdade, entendeu a sua situação, e o despertar foi muito rápido, porque pela vontade de rever os parentes, saber como a vida na Terra andava, ele foi buscar informações. E a orientação é: sim, você pode sim, depois de desencarnado, voltar a rever os seus entes queridos encarnados, mas para isso é necessário uma permissão, e a condição é pelo merecimento. Então você tem horas bônus horas, para entregar, e ele não tinha, mas prontamente se colocou a serviço, ajudou no posto onde ele mesmo foi ajudado, e logo em seguida, pela sua capacidade de entendimento, de compreensão, foi recomendado que ele buscasse o Ministério da Comunicação. Ali André Luiz foi orientado por instrutores e começou a visitar várias situações de socorro, na qual ele passou a compreender a sua própria situação e entender os mecanismos da bondade divina, que não deixa ninguém a descoberto, independente da situação ou da profundidade em que se encontra. Basta sempre uma reflexão íntima, um arrependimento, um reconhecimento de que Deus é maior que tudo e que Ele não abandona as suas criaturas, para que no tempo devido o socorro chegue. E André Luiz, então, dessa forma, redige essa obra Nosso Lar, seguindo no seu pensamento: um corpo, uma veste. Um corpo, uma veste. Este corpo é uma veste que tanto nos dá condição para que o nosso espírito se expresse. Sem o corpo físico, aqui encarnados, a gente não teria como se expressar. Então, é através do corpo físico que a intelectualidade pode ser favorecida, seja nos campos do trabalho, do estudo, seja nas relações afetivas e nos diversos papéis que nós desenvolvemos na sociedade. São experiências que vão ficando gravadas no nosso perispírito, que é ligado ao nosso corpo físico, molécula a molécula.
Daí a dificuldade ou a facilidade de cada um de nós e daqueles que já lemos o relato em se desvencilhar do corpo físico e partir para o mundo espiritual. Nós, de certa forma, fizemos isso com frequência, gente. No afrouxar, no relaxar da nossa mente, na noite de sono, é-nos permitido o espírito sair do corpo físico e buscar as suas afinidades. Alguns vão buscar, pedindo em oração, mais orientação, mais coragem, mais fé para o dia seguinte, para os seus desafios. Outros buscam tentar fazer conexão com seus mais afinados parentes, amigos. Outros ainda vão buscar no campo das suas conexões com gostos particulares, porque o espírito basta um pensamento e lá ele está. Então nós temos esse respiro diário na qual nós nos desligamos parcialmente, porque no filme fica bem claro isso, agora no filme Nosso Lar 2, quando um espírito encarnado é chamado para uma reunião no mundo espiritual, para um aconselhamento, para uma orientação ou para preparação para algo, ele é ligado por um cordão. Esse cordão é o que mantém o contato do corpo físico com o espírito. Então a gente sai do corpo, mas a gente fica conectado. Por isso que é tão instantânea a volta. Se alguém chega e faz um barulho no quarto, a gente logo desperta. E às vezes desperta com um susto. Talvez essa reconexão tenha sido forçada, chamada ou percebido uma movimentação na qual nós precisávamos despertar. Então, que coisa maravilhosa saber disso. Que oportunidades todos nós temos de refletir a respeito dessa grandiosidade que é a lei divina, a lei da imortalidade, a da reencarnação. Só que o nosso corpo, ele reflete diretamente o que o nosso espírito sente, o que o nosso espírito experimenta. E daí a necessidade do nosso equilíbrio entre corpo e alma. Na maioria das nossas doenças, a origem não está na parte física, está na parte espiritual. Daí, nesse momento em que o mundo, o nosso globo, passa por um momento de transição, para um mundo de regeneração, é como se para uma grande reforma, para uma execução de um projeto belo na nossa casa, passássemos primeiro pela derrube de algumas paredes, troca de algumas cerâmicas e o pó, e a condição de mudança gera transtornos psíquicos na maioria dos habitantes. Esses transtornos que muitas vezes não são diagnosticados pela nossa medicina, ou afinal de contas tem exames que não reconhecem algumas patologias, e aí cabe a nós a reflexão: como está a nossa harmonia, como está o nosso objetivo central de vida, está alinhado? Nós estamos com todas as ações que nós temos feito, estão conectadas com esse objetivo principal? Então, quando a gente tem respostas que esses objetivos não estão alinhados, ou a nossa conduta não está condizente com esse objetivo, provavelmente estaremos à mercê, sim, de alguma patologia. Como, quando estamos alinhados, percebemos diante de uma multidão como somos abençoados por estarmos com saúde, por termos capacidade de nos relacionar bem, desenvolver e servir onde nós estamos. Então, sempre um paralelo que está ao nosso alcance e na condição de cada um de nós.
um século é um dia. Como que um século pode ser um dia? Sim, um século pode ser um dia quando comparado à eternidade. Se a morte não finda a nossa vida, se a nossa vida é única, mas muitas são as encarnações, então um dia, um século pode ser considerado um dia. Mas o alerta nas obras de André Luiz vem para nos dizer que um dia pode resultar em um século ou mais de provas e expiações. Uma atitude impensada, o abandono de um talento natural em servir, pode atrasar, sim, mais de um século de recuperação para cada um de nós. A segunda obra, Os Mensageiros, traz inúmeros relatos de projetos que são desenvolvidos no mundo espiritual, que treinam espíritos para reencarnar em missão, em várias missões, seja no campo doutrinário, seja no campo da família, onde exige o amparo daqueles menos adiantados, seja na governança, seja no empresariado que vai trazer sustento, desenvolvimento para determinado local, região. São missões que são combinadas e planejadas no mundo espiritual, mas que no relato do livro, infelizmente, uma boa parte não tem o êxito esperado. Daí o filme trazendo alguns exemplos de missões, em especial, aqui traz naquele exemplo ali, até no campo doutrinário, de alguém que estava ali se esforçando em praticar o bem, levar uma mensagem positiva, e estava convicto de que estava fazendo o seu melhor. No entanto, não conseguia empregar essa mesma amorosidade que o Evangelho traz no seu âmago na sua família. E quando ele desencarna, ele sente o peso disso, não podendo ele ser recebido imediatamente pelos irmãos queridos que o auxiliavam no momento da sua labuta, do seu desenvolvimento de trabalho e também na elaboração do plano encarnatório. Ele fica à mercê de alguns espíritos que tiveram com ele uma experiência terrena, mas que por desvios de conduta desejavam-lhe o mal. E sem forças para reagir, coube-lhe esperar, orar e, enfim, receber a ajuda divina para se desvencilhar daquela situação. Ali temos cenas fortes, cenas que realmente nos preocupam, de como nós se blindando com o Evangelho, melhorando os nossos hábitos e o nosso modo de pensar sobre a vida, sobre as nossas relações, nós podemos estar mais protegidos da influência dos espíritos. Já não falo da influência de nossos irmãos encarnados, mas essa influência também espiritual que é muito forte quando deixamos portas abertas. Que as nossas portas, as nossas janelas sejam de bons hábitos, de bons pensamentos, para que atraímos sim os espíritos desenvolvidos, aqueles que junto com os nossos anjos da guarda vêm a nos orientar, a nos dar força, como indica, Santo Agostinho lá na questão 919, meio mais prático de se evitar o arrastamento do mal e praticar o bem é conhecer-se a si mesmo. E esse conhecer-se cabe a cada um de nós, na revista íntima da sua consciência, impedindo forças a Deus para corrigir aquilo que não está de acordo com o seu Evangelho, cumprir os acordos que se
firmou aqui nas relações em que nós desenvolvemos, em especial sermos cada vez mais cientes da bondade divina. Seguindo o pensamento de André Luiz, um serviço, uma experiência, ser útil. Que bênção quando nós, ao acordarmos, antes mesmo de lavarmos o nosso rosto, rendemos gratidão a Deus por mais um dia. Em especial, sabemos que temos uma ocupação, que daqui a alguns instantes estaremos seguindo a pé, ou de ônibus, ou de bicicleta, ou de carro, para um local onde seremos úteis. Nem o Google hoje pode enumerar quantas profissões existem na Terra. Todas são merecedoras da mais alta honraria, porque todas servem à humanidade. Nesse aspecto, nós devemos estar sempre conectados com essa experiência do trabalho como um ato de servir, porque o mérito do aprendizado fica conosco, mas o bem que é produzido é para a coletividade. E é assim que o Evangelho pede. Me lembrei agora de algo que eu li em algum lugar e agora me veio. Quando nós trabalhamos só pelo dinheiro, vem o lobo e ataca as ovelhas e o empregado foge. Mas o pastor, que ama as suas ovelhas, o lobo vem e ele não foge, e ele protege as suas ovelhas. Esse é o exemplo maior de Deus, que sempre tratou com Jesus, esse exemplo carinhoso do bom pastor. Um triunfo é uma aquisição intransferível e, felizmente, ninguém pode fazer ela por nós. Um triunfo significa uma luta vencida, um bom hábito adquirido, um conhecimento novo, uma obra edificante, uma caridade desinteressada. Mérito nosso. Nós podemos receber a orientação de qualquer irmão, mas o mérito é individual a cada trabalhador, e este precisa de esforço e persistência. Uma morte, um sopro renovador, um recomeço que, graças ao Divino Mestre, prometeu no último momento, no derradeiro momento, onde ele seria entregue à cruz, lava o pé dos apóstolos em sinal de servidão, e o Mestre dos Mestres, com uma lição em que eles devessem se amar como ele os amou, respeitando. Ele diz: eu prometo que enviarei um Consolador prometido, o qual iria lembrar as coisas que eu digo e explicar tantas outras que a humanidade ainda não tem condições de abarcar. Prova disso é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Chega um momento da conversa e Jesus diz: se você não compreende nem as coisas da terra, sendo mestre em Israel, dirá quando eu falar das coisas celestes. Hoje nós entendemos as coisas celestes. Nós entendemos através desse Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Imaginemos nós tendo esse discurso antes das obras psicografadas, antes da codificação da doutrina. Seria coisa de maluco. Mas agora nós somos outro tipo de maluco. Maluco por Deus, pela nossa elevação, pela bondade divina, porque viemos ao mundo, fomos acolhidos por alguém que nem conhecemos. Sim, o médico que tirou do ventre da nossa mãe
não eram conhecidos nosso. E voltaremos para a pátria espiritual, certamente que alguns de nós carregados por pessoas que menos esperam. Mas o que fica são a esperança, a bondade e o amor, praticados na sua melhor essência, de acordo com a capacidade de cada um. Toda a humanidade se ajuda e se ajunta, mas estamos sim em condições diferenciadas, porque, segundo o Mestre Jesus, a colheita não chegou ainda, mas ela chegará. Então é bom que o trigo e o joio cresçam juntos, porque ambos têm o seu espaço. Mas quando chegar a colheita, os bons, os persistentes, aqueles que creem em Deus, como todos nós, continuaremos nos exercitando e desenvolvendo no nosso planeta Terra. Tantos outros receberão novas oportunidades, mas em outro plano, apropriado à sua condição. Dessa forma, eu convido vocês a refletir sobre uma frase antes da gente findar com a oração final. O bem que fazemos é o nosso advogado na eternidade. O bem que fazemos é o nosso advogado na eternidade. Felizes nós quando praticamos o bem, porque sem esperar nada em troca, um dia poderemos sim ser ajudados pela caridade desinteressada que praticamos. Não sabemos as conexões que nós fazemos ao praticar o bem, mas certamente, sempre que precisarmos, de coração aberto seremos ajudados. Dessa forma eu convido todos a se concentrarem para uma oração agora de encerramento da reflexão, que ela é extraída do livro Os Mensageiros, pela ministra Ismália, uma veneranda de uma grandeza bem alta em relação aos personagens que estão contidos nessa obra. E ao ler essa obra, eu pedi permissão para fazer a leitura da oração em um capítulo em que ela é convidada a orar. Quer ligar o som? Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do Teu amor. Dá-nos Tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o Teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a Tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos Tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as Tuas criaturas, raios divinos de Tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da Tua sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em Ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja em Teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em Teu coração misericordioso
a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado seja para sempre, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.